movimentado, principalmente no segundo tempo. Vimos até você falando sobre camisa para o árbitro durante ainda o jogo. Justos 3-0 ou houve algum problema com a arbitragem? Porque você reclamou bastante com o árbitro da partida. Não reclamei, não ofendi ninguém. Foi outros que ofenderam, do outro lado. O espaço lá estava sendo até o fim do escanteio, né? Por que aquilo ali no nosso banco tinha que ser diferente? Eu estava conversando com ele a respeito disso, eu não estava reclamando do jogo em si. Fizeram um gol, ele levou com a mão, lateral. E tudo bem. Não viu, a câmera também não viu, mas o goleiro viu. Nosso goleiro viu que eu estava no fundo, cruzou e o menino fez o gol. Bem, ficou 1-0. Chegamos a 42 aí com 1-0, tentando logicamente furar um bloqueio, o Corinthians tem muito bom aí com os 3 volantes, os laterais fazendo uma linha de 4 com o zagueiro, assim, marcou bobeira em 2 minutos, tomou 2 gols. Enquanto nós tivemos atenção, tivemos a... Sabe por quê? Eu mudei? Porque expulsão. Eu sabia que os 2 volantes que saíram iam ser expulsos, com certeza pelo cartão. Só que só o meu time tomou cartão. Será que ele não derrubaram ninguém? Mas eu também fico reclamando de uma coisa que está acontecendo toda hora e a gente também tem que parar de falar disso. O Corinthians mereceu um grande time, a torcida jogou o jogo. Nós tivemos um primeiro tempo bom, tivemos parte do segundo tempo equilibrado também. Foi no final esses dois descuidos aí que acabou saindo os 2 gols. Não tem nada que reclamar não. Quem faz errado vai pagar lá na frente, cara. Pode ter certeza. Quem faz errado vai pagar lá na frente. Assim, o problema extra-campo, que vocês chegaram a estar falando desse assunto, de alguma maneira você acha que o seu time hoje teve alguma influência, não atuou bem ou se comportou de uma maneira diferente por causa disso, né? Atuou bem sim, cara. Atuou bem sim. O Corinthians fez 2 gols em 2 minutos no final do jogo. Um escanteio e uma vacilada do nosso lateral dentro da área, que ele foi driblado e ele colocou a bola. O problema foi os cartões tomados. Eu cheguei aqui, eu não podia voltar para o jogador, eu sabia que ia ficar com o nome. Então é melhor você trocar aqui dentro do vestiário. Logicamente, quem entrou jogando é porque está num bom momento e quem está na reserva, logicamente, não está tão melhor como esses 2 jogadores que saíram. Mas eu tinha que fazer essas substituições para não ter que jogar com 9 jogadores, porque eu ia jogar com 9 jogadores, e esses 2 jogadores são jogadores de força, jogadores que trabalham com força, e com certeza ia fazer a falta, como estava só dando cartão para a gente. É esse o meu pensamento. Agora não tenho dúvida de que o Corinthians procurou no finalzinho do jogo a bola parada para conseguir fazer os 2 gols e conseguiu. Eu acho que foi um jogo bastante disputado no final e não satisfez a gente, principalmente porque perder de 1-0 aqui com o Pacaembu, fazer frente ao Corinthians é uma coisa, de 1-0. Agora de 3 eu acho que não merecemos isso. E por infelicidade a gente teve que fazer essas mudanças e essas mudanças não agradaram como o primeiro time que nós entramos. Bernardo, chamou a atenção esse menino, Luciano, ele entrou no primeiro toque na bola e ele fez o gol. O Marcelo, goleiro, disse que foi uma surpresa. Um jogador do Avaí, a gente trabalhou lá no Avaí, um bom jogador, apareceu no Avaí, fez um bom campeonato pelo Avaí. Um jogador de habilidade, de velocidade e habilidade. Faz gol. Um jogador que faz gol, trabalha com o pé esquerdo muito bem e tenho certeza que vai acertar no Corinthians. Para a gente fechar, gostaria da tua opinião sobre o campeonato paulista. A gente vê hoje nos clubes do interior uma diferença financeira abissal em relação aos clubes maiores e sempre uma dificuldade muito grande. Qual a tua opinião sobre o futuro do campeonato? Se não fizer uma coisa para repartir essa grana, fica muito difícil para o clube sobreviver. Daqui a pouco eles vão pintar os muros de todos os estados no interior, a prefeitura vai pintar para disputar o campeonato que vai ficar aí entre os 5 grandes, porque o interior não vai sobreviver. Daqui a um pouco o empresário não vai assumir, daqui a um pouco os fazendeiros não vão assumir, já não estão assumindo mais, e isso é uma pena.
muito grande, que as categorias de base do comercial não está em evidência, e de outros times do interior tinha-se uma categoria de base que a qualquer momento você podia pôr no time, daqui a pouco ele estava aqui no Corinthians, no São Paulo, né? Então essas coisas precisa tomar cuidado, porque vai ficar 5 times disputando o campeonato. Então lá em Belém, né, lá longe, lá, daqui a pouco vai ficar muito poucos times que não tem condições de enfrentar, de fazer frente com os maiores, e isso é muito ruim. Porque tem um monte de jogador do Corinthians aí que saiu do interior, tem um monte de jogador do São Paulo que saiu do interior, tem um monte de jogador do Santos que também é de Santos, que também é do interior. Então, quer dizer, a gente precisa ajudar todo mundo, o futebol do interior precisa ser ajudado. Estou falando isso sinceramente, tem gente que pode ajudar isso. A federação tem condições de fazer isso. Porque daqui a pouco vamos começar a brigar para se mudar o jeito que está se fazendo. Mas esse é o problema da federação, eles sabem o que fazem, a gente tem que trabalhar no nosso time para tentar o resultado, para a gente conseguir permanecer na primeira divisão. É isso que eu fui fazer lá e é isso que a gente vai procurar nesses últimos 4 jogos. E a gente lá no interior, a gente não tem ajuda. Pode ter certeza que a gente não tem ajuda. Quando pega os times do interior, é pau, é pedra, é tudo. E quando pega os times grandes também é uma luta muito grande pela qualidade dos grandes. Então, tudo isso é complicado de a gente aceitar, porque no trabalho, no calor, na chuva, isso não está faltando com certeza. E eu espero que nesses últimos 4 jogos aí a gente consiga um resultado melhor do que esse que nós conseguimos aqui contra o Corinthians. Muito obrigado. Agora, e agora, voltando esses 4 jogos, qual é a matemática? Você já está passando por jogadores, agora ficou um pouquinho mais apertado, né? Agora vai ficar um pouquinho. Nossa meta é vencer os jogos, e para vencer os jogos, principalmente se fizermos 3 jogos bons e tivermos os resultados, são 9 pontos, 17. 17 é uma coisa que a gente pode alcançar aí a nossa sobrevivência no campeonato, e é isso que a gente vai procurar. Eu sei que o torcedor de hoje do comercial está chateado, mas torcedor, nós tomamos 2 gols faltando 2 minutos. Né? Então essas falhas têm que ser corrigidas, mas eu precisava fazer a substituição porque os 2 jogadores ou 3 jogadores iam ser expulsos, com certeza. Isso é a opinião também do time do Corinthians falando comigo ali no campo. Isso seria evidente, seria muito pior, mas faltou um pouquinho para a gente ter um bom resultado, que era o resultado de 1-0, que sofremos um gol e precisa ver na televisão se ele não levou com a mão. Se não levou com a mão, a gente vai ficar contente. Agora, se ele levou, a gente vai ficar muito chateado. E aí, depois, ninguém segura ninguém lá em Ribeirão. Né? Com certeza fica ruim para todo mundo. Isso não tem dúvida que isso vai, se isso acontecer, de ele ter posto a mão na primeira jogada, no primeiro gol, realmente vai ter que pagar por isso. Todo mundo paga pelas coisas, por ser expulso, por perder o jogo, por isso ou aquilo. Também tem que ter punição para quem não faz a coisa direito. Só para